Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, que Deus abençoe tua casa, amém? Amém. Deus abençoe sua família, Deus abençoe teus filhos, em nome de Jesus. E eu queria nessa noite tratar de um tema muito importante para nós como igreja. E eu falo nós, inclusive, nossa igreja, Igreja Batista Vida Nova. Nós vivemos em tempos onde todos nós estamos falando sobre os fins do tempo, rumores de guerra. Passamos por uma pandemia, graças a Deus. Perdemos muitos amigos, alguns ficaram sequelados e tudo mais. E nós conseguimos vencer, e muitos outros, apesar das sequelas, também estão ainda vencendo cada dia. Entramos em 2024, um ano onde nós sabemos que existe já várias coisas tramitando na esfera espiritual, não digo nem na esfera física, porque você não vai muito longe olhando na internet, né? Eu sei que os irmãos são bem instruídos nessa parte, conhecem muito bem, sabe o que está acontecendo no mundo, não é nenhuma novidade do que acontece de maneira geral. Porém, todos os fatos são fatos bíblicos e não tem nada fora do controle. Amém? Nada está fora do controle de Deus. Nada. Nem lado A, nem B está fora do controle. Tudo está no controle. Todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe bem, para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você faz parte, né, desse grupo seleto, a qual estou eu falando nessa noite. E eu quero, sim, destacar a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Eu vou projetar aqui para os irmãos. 5, 18. Eu coloquei aí para ver se todo mundo consegue enxergar assim. 5, 18. Deixa eu dar uma olhada aqui. Oh, desculpa, eu estou em Gálatas, tá, irmão? Eu abri outro aqui. Não, é Efésios, tá? Efésios 5, 18. Vou abrir aqui de novo. Ah, agora sim. Amém? Isso, tá aqui, ó. O que diz aqui? E não vos embriagueis com vinho que te leva à devassidão, ou onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A palavra Espírito está em letra maiúscula. Os irmãos podem observar que a palavra Espírito está em letra maiúscula, tendo em vista que está falando do Espírito de Deus. Então, não vos embriagueis com vinho em que leva a devassidão ou a contenda, mas vos embriagueis do Espírito. E é muito legal, e eu confesso aos irmãos, gosto muito dessa versão, dessa palavra. Mas antes de entrar aqui, existe uma outra versão, que é a versão ARC, A-R-C, que pode estar na sua Bíblia. E não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né? Mas enchei-vos do Espírito. Outra versão, que é King James, 1999, fala assim: não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão, que é essa versão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. A outra versão é a nova linguagem de hoje. Tem uma versão da nova tradução da linguagem de hoje que eu achei assim extraordinário, legal. Eu não gosto muito da versão linguagem de hoje, mas dessa que eu achei em particular interessante. Diz assim: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas enchei-vos do Espírito. Efésios era uma cidade, assim como Corinto, no litorânea, grega, dominada por Roma. Na época que Paulo escreve, ele estava preso já. E então ele fala como aquele em cadeias, ele fala no seu livro. No primeiro capítulo ele fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. Quando nós recebemos a palavra da salvação, somos selados pelo Espírito. Nós temos o Espírito, somos marcados. O Espírito começa a morar em nós, mora em nós, e faz uma obra em nós milagrosa, que é a obra da regeneração, que é nascer de novo. A palavra regeneração, teologicamente, significa nascer de novo. E depois disso, após ser regenerado, nasce de novo uma nova criatura. Paulo fala em Coríntios 5,17,
que você agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Amém? Então, o que ele quer dizer com a palavra, aí eu separei no grego para colocar aqui a palavra-chave desse texto: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos. A palavra que eu quero destacar aqui é asotia, a palavra do grego que significa dissoluto, libertino, libertinagem, né? A palavra também foi usada por Jesus, ali traduzida no grego em Lucas 15:13, do filho pródigo que abandona o pai. Ele abandonou o pai, não queria mais. Falou: pai, me dá aí minha herança, né? E eu vou então sumir na quiçaça. E ele vai, destrói tudo que tem. Vive uma vida de devassidão, destrói tudo, enquanto não acaba a última moeda. Depois que ele gasta, né? Termina com toda a sua última moeda. Ele vê então que precisa voltar para a casa do pai, porque ele está vivendo uma situação, porque escolheu viver uma vida dissoluta. Todo mundo tem escolhas na vida. Você escolhe. Tem uma coisa que Deus não tem sua, e aí pode soar como heresia. Eu falei nessa semana no culto de oração. Sabe o que Deus não tem de você? Já parou para pensar? Nós homens, sabe o que Deus não tem de você? A sua vontade. Porque você tem vontade para tudo. Nós temos vontade para tudo. Nós não temos vontade, muitas vezes, e eu falo dessa geração nossa de crente, de ler a Bíblia, de vir ao culto, de orar. Poucos têm. E eu vi o pastor antes esses dias falando, um amigo, um colega. Ele falou assim: nós somos um oceano de evangélicos, mas raso em Bíblia. Uma piscina de plástico. Você pula de ponta numa piscina de plástico? No chão? Não. Porque ninguém quer orar. Ninguém quer buscar, porque é difícil, mas eu concordo com você. Estou falando aqui que eu sou o santão e agora eu oro todo dia. Não. Mas eu tenho que vencer a minha carne. Eu tenho que vencer o meu desejo, porque o desejo é meu. E eu tenho que entregar esse desejo para quem? Para Deus. Coisa que muitas pessoas não estão fazendo. Mas todo mundo quer ir para o céu. Se perguntar para qualquer pessoa aqui: você vai para o céu? Vou. Eu vou. Que bom que você crê. Mas lá na hora é que vamos ver Jesus desse, falou assim: mas Jesus, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei, né, Senhor, fiz tanta coisa, toquei no louvor, cantei no louvor, eu preguei a tua palavra aqui, Senhor, eu preguei. Falei: não te conheço, não te conheço, porque vive uma vida dissoluta. E eu acho interessante quando Paulo pega essa palavra de não vos embriagueis, ele usa uma metáfora, uma hipérbole. Porque uma pessoa que está embriagada não tem mais consciência do que está fazendo. Ele já está ali, ele nem sabe, está trançando as pernas. Qualquer lugar ele cai. Não tem equilíbrio. Porque ele se entregou à sua vontade, ao prazer daquele desejo. Isso é interessante porque você só é livre quando você faz aquilo que você não quer fazer. Parece doido, né? As pessoas perguntaram, já pergunto para vários pastores, perguntaram para mim, já deve ter perguntado para você: tua igreja pode beber? Tua igreja pode fazer isso, aquilo? Sua igreja usa saia ou não usa saia? É nisso, aquilo? Como que é? Tua igreja pode isso? Pode? Pode, irmão. Pode. Pode. Ah, é uma igreja diferente. Agora, nós vemos que as pessoas são livres, porque eles perguntam para nós: se pode tudo isso aí, por que você não faz? Se pode beber, se pode fazer tudo, pode pular seco, pode fazer o que você quiser, por que você não faz? Porque você é pastor? Eu falei: não faço porque eu não quero, eu não sou preso ao meu desejo. Agora, quantas pessoas estão aqui estão presas nos seus desejos? Uma pessoa devassa, uma pessoa que vive a vida achando que é crente para sempre,
e aí acha que o calvinismo vai salvá-lo ou que o arminianismo vai salvá-lo. João Calvino não morreu por você. Armínio não morreu por você. Pelágio também não, nenhum dos reformadores, ninguém, nem Lutero, morreu por mim nem por você. A escolha sempre vai ser nossa. Nós vivemos na lei da semeadura. Amém? Amém. Você planta, mas não esquece que você vai colher. Não esquece que você colhe. E eu separei então algumas coisas. Interessante que é aquilo que te movimenta tem poder para te parar. Eu não sei o que movimenta você. Mas aquilo que te movimenta tem poder para parar você. Seu trabalho é a única coisa que te movimenta na vida. Quando você perder, ele para a sua vida. Porque você viveu totalmente dissoluto para aquilo. Se o dinheiro te movimenta mais, o dia que você não tiver, ele para totalmente a sua vida. Tem pessoas que perderam parte das suas riquezas e se mataram. Se a paixão, uma vida de paixão, de prazer, é o que te movimenta, quando você perder isso, ele vai te parar. Porque o dia que você não tiver mais, o dia que ninguém gostar mais de você, o dia que você achar que não está bom. Mas infelizmente, a igreja no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, tem que acordar para um avivamento. Porque senão poucos vão subir. Poucos vão encontrar com o Senhor nos ares. Poucos. Poucos. Se eu não me vigiar, a Bíblia diz muito claro, Pedro, vigiar e orar para não entrar em tentação. Um camarada sem o Espírito Santo, eu quero aqui, antes de nós entrarmos em algumas definições, que não tinha o Espírito Santo, mas andava com Jesus. Conhece? Pedro. Pedro não tinha o Espírito Santo ainda, mas andava com Jesus. Ele fez milagre no nome de Jesus. Fez um monte de coisa, mas ele só foi salvo e só fez muito mais do que podia quando ele obteve o Espírito. Onde ele estava para receber o Espírito? Orando, buscando a Deus. Isso você não faz aqui na igreja dos 12 dias de oração, não é isso. Isso faz na tua casa, lendo a tua Bíblia. E nós temos que começar o ano a pensar. E muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu quero sair, eu quero que você saia daqui pensando comigo. A minha vida cristã realmente tem valido a pena? A minha vida de crente, não de religioso, batista denominacional, porque batista nenhum morreu por ninguém. É nós que sustentamos a denominação. Falo porque sou líder lá. Conheço bem a esfera jurídica de toda a denominação do nosso estado. É nós que sustentamos eles, a denominação. Porque nós, cada um de nós, somos a pedra que edifica a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Então, aquilo que te movimenta tem poder para parar você. Outra coisa, presta atenção aqui. A oração não é para você dar conselho para Deus, e sim para ouvir o que Deus tem para você. Tem gente que quer dar conselho para Deus. Tem gente que está falando assim, Deus, se o senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Deus está preocupado, certo, né? Deus te ama, tá? Quero deixar claro isso para você. Deus ama você. Qual que é a prova disso? Ele mandou seu filho, o único filho que ele tinha, para morrer por nós. Ele quer a sua adoração? Ele quer a sua adoração, mas ele não precisa dela. Ele quer a sua adoração, mas ele não precisa. Tem um monte de anjo adorando lá. Ele procura verdadeiros adoradores. É diferente. Outra coisa. Característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu falo aqui do Pedro antes. Pedro, Jesus encontra os seus discípulos em Cesareia de Filipe e fala assim, o que as pessoas estão falando de mim? Como que está a minha popularidade aí? O pessoal está curtindo meu Instagram, meu Face? O pessoal está gostando das palavras, da minha postagem?
povo fala assim, o que eles falam que eu sou? Um fala que sou profeta, outro fala que sou, sei lá, Jeremias encarnado, Elias, doido. Jesus fala, tá bom. E vocês que andam comigo? E nós que andamos com Jesus, quem ele é para nós? Pedro sem o Espírito. Mas andando com Jesus, conhecendo a palavra, porque não adianta você conhecer a palavra no teu Espírito Santo. Tem um monte de gente que conhece a palavra. Sabe um famoso? Jô Soares. Se um pastor fosse lá e não conhecesse de Bíblia como Jô Soares, ele colocava no bolso e dava troco. Ele falou que lia a Bíblia toda vez, todo ano, muitas vezes. Ele citou o livro de Ezequiel para o arqueólogo. Ele citou Ezequiel para um outro pastor que foi lá, que era pentecostal, explicou para ele a visão pentecostal de como era, e vários outros. Pedro sem o Espírito Santo, ali, só na presença do Senhor, andando com Jesus. Ele falou, tu és o Cristo. Pedro era doido. Então ele fala assim, tu és o Cristo, é o cara. Ele falou, Pedro, você fez uma coisa interessante. Você revelou, não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que está no céu. 10 minutos depois que Deus falou assim, agora eu vou entregar a chave, e, 10 minutos depois, Pedro estava já endemoniado, cheio do diabo. Por quê? Jesus teve que repreender Pedro. Mesmo, anda ali nos capítulos, você vê, Jesus fala assim, está em Cesareia, falou, eu tenho que ir para Jerusalém, porque tal, eu tenho que ir para a cruz, e isso, aquilo, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai, não a vontade de Jesus propriamente, a vontade do Pai. E várias vezes o Senhor falava assim, a minha vontade não é comida nem bebida, minha vontade não é isso, minha vontade é fazer a vontade de Deus. E ele declara isso no próprio Lucas, também em Mateus 6, quando ele dá a oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, Pai. Como é aqui na terra, como já é aí no céu, já está feito lá. E agora, Pedro então fala, não, Senhor, não, mestre, não, Rabino, não faça isso, tenha compaixão de você, fica mais um pouco, não faça isso, estende um pouco, para com isso. E Jesus entende, falou, Satanás, sai para mim, sai para lá, diabo. Pedro então assusta, porque a pessoa sem o Espírito de Deus pode ser o maior conhecedor da Bíblia, ele é usado pelo diabo. Tem crente usado pelo diabo? Irmão, nós temos que entrar o ano de 2024 sabendo o que eu quero realmente como um Senhor. A característica de uma pessoa cheia do Espírito. E nós temos aí textos para falar, mas vamos adiantar aqui. Característica de pessoas cheia do Espírito Santo. Amorosa, bondosa, generosa. Pacifista. Não perseguem outras pessoas física, moral ou financeiramente. Esses são os pacifistas. Pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa mansa, mansidão. Pessoa gentil. Gentileza gera gentileza. E aqui nós temos que a amabilidade, uma delicadeza praticada por algumas pessoas. A gentileza é uma forma de atenção, de cuidado, que torna os nossos relacionamentos mais humanos, com menos rispidez. Quando nós somos gentis, nós estamos mais parecidos com Jesus. Quando nós somos amorosos, nós somos mais parecidos com Jesus. Quando nós somos generosos, nós somos parecidos com Jesus. Porque Jesus, o que ele fez? Ele viu a multidão, aí ele pega, falou, vamos atravessar para outra parte do mar. Pega o barco, vai para outra parte do mar, a multidão acompanha ele. Jesus começa a ensinar de novo, fica com dó da multidão. E aí nós podemos observar lá, no livro de Marcos, de Lucas, de João, a multiplicação. Que na verdade é a multiplicação. Foi porque Deus olha e fala assim, eu preciso abençoar essas pessoas, estão com fome. E os discípulos falam assim, nós vamos precisar de 200 denários para alimentar toda essa multidão. 200 denários é 200 dias de trabalho. 200 dias de trabalho. 200 dias de trabalho é bastante, né, irmão? Mais de 6 meses, né?
200 denários, está escrito na Bíblia. Era muito dinheiro. E ele se falou, mas não, a gente não tem, Senhor, esse dinheiro não. Não tem? Não, não temos. Não temos nada, vamos fazer o seguinte, Jesus, manda todo mundo vazar, cheio de criança, 5.000 homens. Nós calculamos na teologia 10.000 pessoas. Porque as mulheres e as crianças não eram contadas. 10.000 pessoas para comer. E então Jesus fala assim, não. Entre vocês aí, o que vocês têm? Entre nós aqui como igreja, o que nós temos? Entre vocês aqui, o que vocês têm? Fizeram uma varredura. Ninguém tinha nada, irmão. Misericórdia. O menino tinha 2. Né? 2 pães, 5 peixes. É isso? Né? 2 pães e 5 peixinhos. E aí nós vemos então, Jesus fala assim, senta de 50, 50, 100, 100, tragam cestos. E aí deu um pedaço de pão para o Pedro, um para os seus 12, um para cada um, ficou com um pedaço. Falou, vai enchendo o cesto, vai partindo e vai enchendo. Eles iam partindo, eles viam o pão multiplicando. Porque Jesus fez o quê? Agradeceu pelo pão. A oração do pão. Aquela oração que eu já falei aqui para vocês várias vezes no hebraico. Bendito seja o Senhor, Rei do Universo, que sustenta tudo pela tua palavra, que da terra faz brotar o pão. E aí ele partiu o pão, e cada um encheu os seus cestos, partiu o peixe, e deu para todo mundo, comeu, eles recolheram, recolheu muitas sobras. O que nós vemos aqui? O que nós olhamos aqui? Que muitas pessoas vivem da fé, a grande maioria vive da fé da minoria. A grande maioria da igreja vive da fé dos outros. Eles mesmos não estão tendo fé nenhuma. Não creem em Deus, não são generosos, não são amorosos. Que amoroso com parente é fácil, irmão. Eu amo meu irmão, maninho. Eu tenho que amar aquele camarada que anda só na esquerda, no trânsito. Porque parece que está procurando casa para alugar. Não sai da esquerda. Eu tenho que amar esse aí. Eu tenho que amar o cara que fez instalação elétrica aqui da igreja, mas eu amo ele. Eu tenho que amar ele. Tive que desligar os 2 ar-condicionados. Por isso que eu estou correndo aqui. É essas pessoas que você tem que amar. Né? Uma pessoa com característica do Espírito Santo, você é amoroso? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Você é pacifista? Você não é aquele fofoqueiro, fofoqueira, que leva e traz conversa? Que persegue as pessoas fisicamente, moralmente? Ah, você viu, irmão? Dia da ceia, ainda bem que aqui não acontece, mas eu não vejo. Né? Vamos ver se o irmão fulano vai pegar o copinho. Se pegar... Eu não sei, irmãos, mas, como eu disse, né? Em várias ocasiões aqui, que é difícil. Então, estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à salvação. Não é larga, achando que está tudo beleza, com muito dinheiro na conta, achando que está bom. Características de pessoas, né, cheias do Espírito Santo. Agora, qualidades. Existem as características, quero partir para as qualidades. Que característica você olha, sente nela. Agora, as qualidades você começa a perceber, porque você está andando junto com elas. Fala assim, a qualidade desse cara é interessante, hein? Salmo 119, versículo 105, fala assim, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Então, a qualidade da pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que ama a Bíblia. Aquela que ama ler. Ele não fica sem ouvir Deus falar com ele através da palavra, da oração. Sabe? Um dos principais sinais de que alguém recebeu essa força de Deus é a relação dele com a palavra. Ele sempre tem uma boa palavra. Não é aquele cara que você vai falar alguma coisa, aquela pessoa, ele só está reclamando. Crente que só está murmurando. Pondo defeito em tudo. Segunda qualidade, luta contra o pecado. 1 João 9. A vida dele sabe. Ele sabe que tem que viver se humilhando. Spurgeon fala uma frase impressionante. Charles Spurgeon. Ele fala, se alguém falar mal de você, e o Spurgeon, se alguém falar mal de você, ele fala, se alguém falar mal de mim, ele estava falando, no contexto de uma pregação em 1800 e tantos, na Inglaterra. Se alguém falar mal de você, saiba, você é pior do que aquilo que ele falou. Os caras ficam meio assim com o Spurgeon. Sabe por quê, irmãos? Se tem uma coisa que acaba com a gente, é o orgulho. A gente acha que é muito santo. Nós somos mais santos do que Deus. Então o Spurgeon fala, se alguém falar mal de você, fala o seguinte, saiba que você é pior. Se eu estiver mentindo, alguém vai ser arrebatado agora aqui. Sabe aquela parte? Vai doer, mas é bom? Então é essa parte aqui que eu estou vivendo com vocês. Luta contra o pecado, ele se humilha, Senhor, eu pequei. E pecado tem nome. Tem que falar o nome do pecado. É isso, Senhor. Falei mal, Senhor. Falei mal daquela pessoa. Sabe por quê? Porque ela falou mal de mim. Mas eu falei mal dela. Me perdoa, Senhor. Eu pensei mal, pensei em matar. Quantas vezes já pensou em matar aqui? Ninguém, né? Só o pastor. Só eu. Mas ninguém pensou em matar. Graças a Deus, irmão. Eu vou ter uma dificuldade muito grande. Como pastor, né? Se tem uma coisa que eu já passei, todo dia tenho vontade, em vários momentos da minha vida, já passei por isso, é vontade de matar alguém. Mas, se não é o poder do Espírito Santo, irmão, e eu me ajoelhar ou falar com Deus, falar, Senhor, me perdoa porque eu desejei mal, ou porque me afastei daquela pessoa, anulei aquela pessoa, porque eu odiei, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Quem disse isso? Spurgeon? Não, Jesus. Vai falar com ele lá no céu. Outra coisa importante, que é uma qualidade de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que eu creio que está aqui na igreja. Amém? Amém. Que você tem. Eu estou lutando, irmão. Vou chegar lá. Prazer em fazer a obra de Deus. Cara, olha, tem prazer de fazer a obra. Sabe? Ele fala daquilo, ele fala todo dia daquilo que ele está fazendo. Ele até incomoda os outros, né? Mas nossa, eu li aquela palavra, sabe? Eu amar de fazer a obra, de ser generoso na obra, fazer as coisas na obra. Ele ama, a qualidade dele é isso aí. Eu estava orando semana passada, saí daqui toda semana, e Deus, falei, Senhor, teve dia que eu amanheci em claro, para preparar essa palavra, orando ao Senhor. Deus, a tua igreja não é minha, eu sou amigo do noivo, sou amigo do Senhor, também sou igreja, também faço parte dela, sou uma pedra. Eu não sei se sou uma pedra pontuda, aquela que o cara mete o dedo, dói, ou se eu sou uma pedra quadrada, mas eu sou pedra, que edifica a igreja. Eu tenho um momento, e tem a pedra angular, que é Jesus. Outra coisa importante, e eu quero convidar vocês a colocar em pé. Quando o Senhor fez a grande multiplicação dos pães, dos peixes lá, nós vimos aqui,
que a necessidade da maioria se serve da fé da minoria. A necessidade da maioria se serve da necessidade da minoria. Por isso, eu convido você a ser cheio do Espírito, buscar, encher-vos do Espírito Santo. Encher de Deus é a melhor coisa que tem. É fácil? Mostrei para você que não. Mas eu falo para você que se você entrega a sua vida para o Senhor e deixa Ele controlar a sua vida, entregue os seus desejos para Ele, deixa Ele controlar os seus desejos, a sua vida muda. Sabe por quê? Você não começa a olhar para os seus problemas. Porque problema todo mundo tem. Se a gente começar a contar problema um para o outro aqui, a gente fica até amanhã e você vai ficar aqui e nem vai esquentar a cabeça com o horário. Nem com o calor, nem com nada. Vai ser uma sessão de macroterapia. Por isso, irmãos, eu quero deixar claro para você, aquilo que te movimenta tem poder para te parar. Lutar contra o pecado. Isso porque eu não falei das habilidades, vou deixar para falar outro dia. Porque uma pessoa que tem o Espírito de Deus, Deus concede habilidades para ela. Sabedoria, entendimento. Sabe? A pessoa movida pela ciência, ela gosta de estudar. Ela tem um bom conselho, ela não tem um péssimo conselho. Você senta do lado dela, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma palavra boa para você. Ela tem um conselho bom para você. Ela é piedosa e ela tem um temor de Deus. Por isso que sabedoria, conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas, vem das habilidades do Espírito Santo sobre nós. Amém? Mas Deus chamou a mim e a você. Ele falou assim: invoca-me no dia da angústia e eu virei, e tu me glorificarás, diz o Senhor.